Agora nós temos que falar sobre uma outra coisa. Um tal de Detroit Pistons aí. Ah, queria falar disso. Que, assim, é o líder da conferência. Era o Cade Cunningham de corrida de MVP. Iludiu a gente. O Jalen Duren falando que ia ser o maior pivô da história. Latrell. Jalen Duren tá sendo jantado. O Bickerstaff, que era o técnico do ano. Posso estar enganado. Posso, mas se eu não me engano, quando a gente estava falando da ascensão de Detroit, eu acho que eu falei lá, pô, tão foda, mas eu não os vejo ainda maduro pra ganhar. Entendeu? Isso conta muito, porque playoff, mano, não estavam maduros, não estavam acostumados a viver isso. Então, pô, pode ter uma campanha maravilhosa, que nem a gente. Toronto foi amadurecer em 19 quando saiu. Mas ficou batendo na porta dos anos inteiros, porra. Eles estão imaturos até demais, porque não é como se eles estivessem pegando o time mais maduro lá do outro lado também, né? Eles estão pegando o Orlando Magic. Aí você olha e fala... Entendo. Peraí. Então, olha só, existem 2 pontos aqui, o Will também, vê se concorda comigo, Will. Mas eu entendo o que Ó, a gente pode até colocar a fotinho aí do Cade Cunningham, que é o líder desse time, que o bichão, nesses jogos, tem 27 turnovers somados. O cara que é o point guard do time. E ele não é disso, né? como. Ele controla a bola demais, bem demais. Como? Porra, não tem como, meu irmão. Foram 4 jogos, gente. Assim, não tem como. Esse cara aí não errou durante a temporada inteira. É, ele é perfeito, mano. Ele era um cara, assim, de eficiência altíssima durante a temporada toda. Estranho. Ô, Will, o que assim, olha só, é porque nós temos 2 coisas aqui. Muita coisa. O Cade não, aí o Detroit Pistons fez uma excelente campanha. Eu acho que é uma campanha também muito dependente, porque assim, o poder ofensivo desse time é o Cade. Cara, o segundo é um Tobias Harris que a gente... Porque assim, o Jalen Duren, ele era o ponto de apoio ofensivo agora, quando o Cade ficou fora por conta do problema no tórax dele. A gente viu o Jalen Duren fazendo 30 pontos todo jogo, pegando 15 rebotes. Mas essa não é a história real da vida dele. Correto. Então, o segundo poder ofensivo desse time era o Tobias Harris, que ninguém mais acreditava em um monte de coisa. Então, assim, beleza, o Jalen Duren superou as expectativas nessa reta final de temporada. Talvez seja do Jalen Duren ao lado do Derrick White, na minha opinião, são os 2 caras que estão fazendo o pior playoff, assim, que a gente tinha uma expectativa alta. O Derrick White tá apagado. O Boston tá vencendo, perdeu agora, beleza, mas o Derrick White também tá mal. Não quero nem falar do Celtics agora. Will, a questão é, Detroit Pistons jogando mal, porque eu tô vendo um outro lado dessa história, que o Orlando tá jogando muito bem. Correto. E o Orlando, na temporada passada, era um time top 2, top 3 no leste. É que começou mal, porra, o Banqueiro ficou muito tempo fora, Franz Wagner muito tempo fora. Tá todo mundo falando mal só do Detroit, mas eu quero falar bem do Orlando Magic, cara. Ô, Will, você tá analisando isso? Você tá vendo essa história? Então, Fê, cara, por pouco que pareça, a experiência do Orlando Magic nesses últimos 2 anos de playoffs, assim, valeu a pena, né, cara? Você vê aquela série contra o Cleveland Cavaliers, que foi difícil para Cleveland passar. A série contra Boston, o próprio time do Celtics fala que foi uma série difícil também. Então, o Orlando Magic, nessa história, nesse recorte recente, é um time que cresce no playoff. A questão do Cade Cunningham assim, para mim é muito simples, cara. O time é muito mal montado. Desde o começo da temporada, é um time que foi construído para ser um bom time defensivo. Se baseou em defesa a temporada inteira. Mas é um time muito mal montado. Não tem arremessador, o espaçamento é nulo. Você não tem um outro ball handler secundário para jogar do lado do Cade Cunningham, por exemplo, quando ele sai. Tem que depender de um Dennis Jenkins, que é um cara que acabou de sair de contrato two-way. Então, o reforço que trouxeram na trade deadline foi o Kevin Huerter, que nem tá jogando. Tem o Caris LeVert também, que também nem joga. Então, assim, onde é que vai tirar pontos desse Detroit Pistons? Aí você tá falando, por exemplo, beleza, do Jalen Duren. Eu acho que ele tá decepcionando demais. Aí eu concordo muito com você, ele tá sendo engolido pelo Wendell Carter Jr. E, assim, isso tudo começa na defesa do Cade Cunningham, que está sendo feita pelo Anthony Black e do Franz Wagner. O Cade Cunningham não tá conseguindo jogar contra os dois. Desses 27 turnovers que ele tem, eu acho que 13 ou 14 são quando ele é defendido pelos dois. Então, assim, o Orlando, por pior que tenha sido pelos altos e baixos da temporada do Magic, ainda tem um elenco melhor que o elenco do Detroit Pistons, na minha opinião. Sempre teve.
além de profundidade de elenco e mais talentoso. E eles estão colocando as cartas na mesa agora, cara. Você tem o próprio Franz Wagner, que agora, infelizmente, se lesionou e nem deve jogar o próximo jogo, a gente nem sabe. Mas você tem o próprio Anthony Black, você tem o Paolo, Jalen Suggs, Desmond Bane. O Orlando tem de onde tirar. Eu acho que Detroit não está tendo de onde tirar. E, infelizmente, acaba que o Cade Cunningham vai ser exposto, cara. Quando você tem um time que é muito mal montado, são essas coisas que acontecem. Explode pro armador. O James Harden, por exemplo, também está lotado de turnover em Cleveland, apesar de ser um time assim, com mais peças, né? Mas playoff tem muito disso também, né, Fê? O próprio Lucas vai confirmar o que eu vou falar. Tem muito ajuste. O Cade Cunningham não teve essa quantidade de turnover em 4 jogos seguidos a temporada inteira. Bastou uma série com 4 jogos e tá aí, cara. Números históricos na parte ruim de turnover, então. O cara teve 8 turnovers ontem, cara. A gente nunca viu isso. Ele acredita o ritmo do Detroit. Então, a bebê, por que... Basquete não é basquete em qualquer lugar? Pô, Por que muito louco, muda eu tô tanto? arrepiado Por que aqui, muda porque- tanto não, de fiquei uma arrepiado. temporada para um playoff? O Will, pô, entende muito do esporte mesmo. Muitas coisas que ele falou, pô, fazem sentido lá dentro. Às vezes você não precisa nem esperar um jogo da série. Pô, no primeiro tempo já estão trocando o que tem que ser feito. Pô, Porque às muda vezes, muito, pô, cara. porque além de você ter que anular, o problema é que além de você ter que anular os jogadores que são os jogadores-chave da série, pode ver que todo time, além dos jogadores-chave, sempre tem um herói improvável, né? Então, às vezes, você vai ter que também anular um herói improvável, então acaba, pô, misturando muito. E cada jogador, foi como eu falei, pensa, o Giannis tem uma maneira de jogar, então todo playoff contra Milwaukee tinha que ter um plano diferente. Aí a gente pegava muito Indiana também. Aí, pô, Paul George e Lance Stephenson. Então tinha que arrumar maneira de jogar contra eles. E o Wade em Miami. Aí LeBron, não precisa nem te falar, LeBron só eliminou a gente 3 vezes. LeBron. Aí, pô, o LeBron não conta, mas assim, um playoff, né, foram 4 anos, um playoff que a gente teve muito, mas muito ajuste mesmo, foi que a gente tomou de 4-0 do Washington com John Wall, Bradley Beal, Walter Porter, Nenê. Paul Pierce, Nenê então, tava. Nenê, Martin Gotthard. Então, tipo assim, tinha muita gente contribuindo e todo jogo a gente tinha que fazer algo diferente, sabe? É muito difícil. Mas o motivo real dessa queda de produção de Jalen Durant Sabia? Tava esperando quem ia citar isso. Tava esperando quem ia citar isso. é a Angel Reese. O problema Sabia. é esse. Ele tá apagadinho, com o rabinho entre as pernas. Por quê? Ele está sendo exposto dentro e fora de quadra. Acho que é o contrário. É o Wendell Carter Jr. tá crescendo muito e aí tá humilhando Ele tá o Jalen baixinho. Durant por Jalen Durant tá de assim, ó, birra. porra, Você não sabe da fofoca. Eu tô com a Marcela Tô nessa. ruim, tô ruim, Jalen tô Durant ruim. é ex-namorado da Angel Reese, a jogadora da WNBA, aquela Não, tô jogadora ligado, tô foda, ligado. elite. E aí ele é o ex, e o atual é o Wendell Carter Jr., que é o jogador do Orlando Magic, que tá destruindo. Ele subiu de nível Nunca pra jogou caramba. tanto na vida. Tipo, ele tá sendo um dos heróis improváveis, na minha opinião, dos jogos que eu Sempre vi do tem. Orlando Magic. Ele tá conseguindo jogar muito melhor na defesa. Ofensivamente, ele tá indo, assim, violento Tá pra motivado cima. demais, E né? ele deu um pôster que, pra mim, foi a enterrada mais insana dos playoffs, que foi no Jalen Durant. Ele botou Ah, o cara... não, foi não. Nossa. Não foi a do Carter Jr. não. Não, foi Foi insana. foi do Ken, do... Qual é o primeiro nome dele? Vou até buscar aqui. Ah, o do Jamal outro do Cain. Magic. Jamal que Cain. teve A agora. do Jamal Jalen Cain. Durant. Aquela ali Essa foi muito brava Foi do também. Jamal Cain. Mas é que a do Durant teve todo o contexto e ainda teve a Angel Reese postando nos né? stories. Ela então, pra postou mim, do Jamal Cain também. ele sendo cravada, assim, o ex dela, e ela colocou depois no Twitter alguma coisa tipo assim, that's my baby. E daí tem o ex dela e o outro, pá, posterizando. Então, assim, muito brava, mas a mais recente agora foi Elite, realmente. Cara, essa do Jamal... Foi. Cara, essa do Jamal Cain foi sacanagem. Pra mim, é porque É verdade, foi mesmo. O Jalen Durant, ele cai de bunda no chão. Nossa, foi. E a No altura contra-ataque, que o Jamal moleque veio, subiu. botou com a direita assim, Os ó, caras que pau, são assim. bateu no peito dele, ele caiu de bunda. Caiu de bunda no chão, pô. Eu nunca vi esse cara subir nessa altura, tá? Ele voou, ele decolou pra fazer aquele pôster, que foi uma coisa insana. Cara, eu acho que pode colocar ela aí numa das enterradas do ano, assim, É. facilmente. Foi muito foda. Aquilo ali foi sacanagem, Pô, desmoralizante. Mas só pra finalizar aqui, assim, cara, eu não esperava muita coisa do Detroit Pistons, mas né, até porque eu falei que não os via maduro pra ser campeão, até que talvez chegar na final de conferência, principalmente com a volta do Jason Tatum. Mas sim fica uma decepção, porque a gente esperava mais desse time, né? E principalmente do Cade Cunningham, com 28 turnovers, é algo assim, inaceitável para um cara que vai controlar o jogo todos os dias, todas as noites. Mas é isso.
Espero que eles possam usar esses erros aí que eles estão cometendo para que, né, o Will acabou de falar, realmente é um time bem limitado. É um time que tentou ser os bad boys do passado, ser campeão dando porrada em todo mundo. Mas, assim, não se faz mais basquete como antigamente, as faltas são mais controladas, o jogo físico não é tão permitido. Então, se você não tiver um elenco recheado de talentos, mesmo que seja com o mínimo de talento, pô, é difícil chegar muito longe. Talvez o Detroit mascarou esse favoritismo por estar no leste muito fraco e com, pô, um Jason Tatum fora metade do ano, entre outras coisas. Talvez se o leste todo tivesse completo, quem sabe a gente vê um Detroit ali em quarto, quinto, não em primeiro com folga. Sim. Mas muito me surpreendeu negativamente esse Detroit. Desculpa, Will, esse Detroit, porque na temporada regular a gente olhou e dava essa sensação de ser um time mais coletivo, que eles conseguiam jogar em conjunto, conseguiam fazer funcionar, que eles tinham montado um sistema que fazia sentido em quadra, que eles iam conseguir levar isso para os playoffs. E aí chegou nos playoffs, parece que não existiu sistema nenhum, que o sistema era Cade Cunningham, se vira, carrega a gente, aí o jogador fica completamente exposto pelas marcações duplas, porque o restante do time não faz nada. Tem esse daí, um dos piores recordes deve ser da história, se a gente parar para olhar. 27 turnovers como armador e jogador principal de um time. E ainda tem o dado de que se o Orlando Magic vencer, vai ser a 7ª vez só na história que um time que era oitava seed, né? Ficou em 8º, vence a primeira, o time que terminou em primeiro lugar. Então, vai ser tipo a 7ª vez na história que isso acontece. E, pelo visto, vai acontecer, né? O Orlando tá voando. E o Detroit caiu. É pouco provável, né, que a gente veja sua... É diferente, né? Um 3-1 do Orlando pro Detroit, um 3-1 do Minnesota que estava pro Denver, né? Então, assim, totalmente diferente. Temos proporções diferentes, então o Denver eu acho que consegue esse comeback aí, mas agora o Detroit eu não vejo solução pros caras virarem o jogo. Não, também não. Virarem a série, porra, é assim... Mas é muito normal isso mesmo. Tinha mais talento da temporada passada, né, Fê? Só pra... Antes de... Não sei se vamos trocar de assunto, mas perdeu o Malik Beasley, que foi o cara que foi o segundo maior assistente de 3 pontos da temporada passada. Perdeu o Tim Hardaway Jr., que foi candidato a melhor sexto homem em Denver. E não trouxeram reposição. E é isso.